a gente tem aqui para vocês essa análise, esse gráfico para te mostrar como é que está a questão do desemprego e desocupação dos últimos anos, a evolução da taxa média de desemprego no Brasil. Aqui que eu estava falando para vocês, ó, de 14% quando chega, é bem aqui quando a gente está falando de pandemia. Nos anos anteriores, estava mais baixo do que isso, a gente chega a 7% ali no ano de 2014, vem subindo um pouquinho o desemprego, mas aí chega nesse patamar de 14%. Desde a pandemia, vem caindo e agora chega num novo recorde, né? Menor ainda do que lá em 2012, que é 7,4%, quando a gente começa essa contagem, chega agora num recorde de 5,6% no ano de 2025. Vamos tentar, então, entender melhor esse resultado, o que ele explica. Ele rompe essa barreira bem significativa ali do pico de 14% quando a gente chega ali na pandemia e tentar entender como é que isso também acaba refletindo na nossa economia do país. Por que acontece? Muitas vezes o que a gente imagina é que quando a economia não está muito bem, se tem desemprego, você não consegue. A gente teve uma entrevista sobre isso aqui a semana passada, né? A indústria dizendo que está tendo que pegar crédito de longo prazo para poder pagar folha de pagamento. Converso agora com o João Mário de França, ele é pesquisador do FGV Ibre. João Mário, obrigada por conversar com a gente. Explica um pouquinho para a gente se dá para falar de um otimismo com esses números, já que a gente está falando de um novo recorde, né? 5,6% a taxa de desemprego. E como é possível, diante desse cenário, que a gente está falando de algumas empresas com dificuldades para pagar folha de pagamento, com a taxa, a Selic ainda tão alta, na casa dos 15%. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, esses números que você apresenta são números importantes e que têm que ser comemorados. O Brasil atingiu agora o menor nível de taxa de desocupação da série histórica. Quando você olha no trimestre, 5,1%, quando olha anualizado, 5,6%. Então, são recordes históricos. E isso tem muito a ver também com a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017. Isso foi uma reforma importante que flexibilizou o mercado de trabalho. Quando olhamos esse gráfico que está sendo apresentado aí na tela, é bem claro que a partir de 2017 até 2019 já começava a haver uma redução da taxa média de desemprego. No entanto, aí veio a pandemia, aí com todas essas questões que surgiram, fechamento da indústria, comércio, serviço, então natural que a taxa média de desemprego tenha subido. A partir do pós-pandemia, ela volta a cair com mais vigor, tem a ver com, como eu falei, com essa reforma trabalhista de 2017, flexibilizou mais as contratações, tem a ver com o crescimento da economia também pós-pandemia. Desde 2022, o PIB apresenta crescimento positivo e significativo. 2022 até 2025 já é o quarto ano seguido. Então, isso tudo faz com que a taxa de desocupação venha caindo e como você bem colocou, resiliente, mostrando um mercado de trabalho extremamente resiliente, dado o nível elevado da taxa de juros que inibe investimentos no setor produtivo da economia. E como é possível essa resiliência? Porque, na verdade, a semana passada eu até estava comentando, eu entrevistei o pessoal da CNI, e eles falaram, por exemplo, que algumas indústrias, né, estão pegando crédito a longo prazo para conseguir pagar a folha de pagamento. Porque muitas empresas também, embora se tenha essa reforma trabalhista, tem a questão dos impostos. A gente teve os dados ali da Receita Federal, está pagando mais imposto do que se pagava antes, e as empresas também. E isso é repassado para elas de alguma forma, né? Qual é o momento ali, ou tem algum setor que de repente consiga fugir disso tudo e não ser tão afetado, que está conseguindo empregar mais do que outros? Esse ponto que você colocou agora é extremamente importante. Esse número que tem que ser comemorado, ele tem que ser visto agora a partir de 2026 com alguma cautela. Porque o Brasil ele apostou nesses últimos 3 anos num crescimento da economia baseado principalmente no impulso fiscal do governo, na expansão dos gastos públicos. E esses gastos públicos tiveram que ser compensados para ter algum tipo de equilíbrio fiscal, mínimo que possa ser atingido, via aumento de impostos. Então isso claramente rebate nas empresas, encarece os custos de produção
e isso, no segundo momento, pode refletir na questão do emprego. Em geral, o emprego é o último a sentir num processo em que a economia começa a pisar no freio. Então, em geral, o primeiro momento, quando a taxa de juros, como está no Brasil, muito elevada, inibe, no primeiro momento, os investimentos. Então, o empresário que queria expandir a sua empresa, o seu negócio, construir outra planta, enfim, ele retarda um pouco, porque o custo do capital está muito elevado. Num segundo momento, se de fato essa taxa de juros começar a implicar em redução do consumo, aí você começa a refletir isso na taxa de desemprego. Então, por enquanto, por isso que eu falei na palavra resiliência, por enquanto o mercado de trabalho resiste e continua apresentando bons números, mesmo com essa taxa de juros extremamente elevada. Mas isso claramente tem um limite. Se o Banco Central não iniciar esse processo de redução do corte de juros, como ele já sinalizou em março, eu imaginava que já poderia ser agora, no início do ano, mas ficou para março. Então, se esse corte não vier a partir de março, você vai começar a ter impactos. Na questão da contratação, a gente já observa no CAGED uma diminuição no ritmo de contratação de emprego formal, e isso vai se refletir mais na frente, nas próximas PNADs, nessa taxa de desemprego. Tá certo. Uma questão que me chamou a atenção aqui também na pesquisa foi o crescimento da renda do trabalhador, né? A expansão do emprego em atividades e serviços com maior nível de escolaridade e remuneração. Isso também pode ter contribuído, né, para esse número mais positivo. Sem dúvida, e reflete bem o mercado de trabalho aquecido. Já tem economistas falando que nós estamos quase no pleno emprego, uma taxa de desemprego de 5,1% no trimestre é muito baixa para a economia nacional. Então, como o desemprego está muito baixo, isso pressiona os salários, porque a demanda por mão de obra não consegue captar todo o trabalhador. Está faltando trabalhador no mercado diante dessa demanda. Então, o que acontece? Os salários começam a se recuperar e a gente observa um aumento do rendimento real médio, observa um aumento da massa de rendimentos. Isso é muito importante também. No Brasil, esse patamar já está chegando a 367 bilhões em termos de massa de rendimentos. Então, tudo isso ainda mostra o quanto o mercado de trabalho brasileiro ainda continua aquecido, apesar dos juros elevados praticados pelo Banco Central para atingir a meta de inflação. João, obrigada por ter conversado com a gente, viu? Até a próxima. Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição. Boa tarde.